Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, vamos corrigir nossa atividade, tá certo? Vou ver se eu consigo um quadro maior para colocar toda a síntese do conteúdo e tentar dar uma videoaula para vocês a partir da semana que vem, certo? Espero que minha diretora Adriana Agostinho ela me ceda esse quadro. Não, Adriana? Eu sei que vai dar certo. Eu passei uma atividade para vocês do livro, até porque fica mais fácil para vocês, porque a maioria tem o livro em casa, o nosso livro de história, de certa maneira, que é a questão 1, 2, 3 e 4, tá ok? E hoje eu vou tentar corrigi-la aqui. O nosso conteúdo é o renascentismo e o humanismo, certo? Os renascentistas, eles como se endeusavam a questão da cultura greco-romana de Roma, eram cristãos, por conta da influência da questão da Idade Média, certo? E em torno de tudo isso houve uma grande mudança em toda a questão cultural da Europa, isso aqui foi na Europa, certo? Em toda a questão cultural, nas línguas letras, e também em toda a questão política, certo? Os pensadores renascentistas conseguiram ampliar e mudar tudo isso. Muita coisa, aliás, tudo não, mas muita coisa. A primeira questão ela pergunta o seguinte: o que foi, onde e quando começou? Letra B, quem financiava os artistas e estudiosos do Renascimento? Letra C, com que objetivo eles financiavam os artistas e estudiosos? Certo? Vale ressaltar que quando a gente fala da questão do Renascimento, a questão de artistas, por quê? Porque eram esculturas, eram pinturas, eram poesias e várias outras coisas, certo? Foi um movimento cultural intenso iniciado no século XIV, nas cidades italianas, o qual se propagou por várias regiões da Europa. Então a resposta é a letra A. Foi esse movimento iniciado no século XIV nas cidades italianas e se propagou pelo resto da Europa. A letra B. Quem financiava os artistas e estudiosos do Renascimento? Homens ricos, comerciantes, banqueiros, príncipes, a própria igreja na figura do Papa, conhecidos como mecenas. Então essas pessoas que financiavam esses artistas, eles eram conhecidos como mecenas, ou seja, eles investiam o capital em cima desses artistas. Na letra C, com que objetivo eles financiavam os artistas estudiosos? Ou seja, se eles estavam gastando dinheiro, tinha um objetivo por trás, não tinha? Tinha. Qual era esse objetivo? Para conseguir prestígio e projeção social, porque através dos artistas o nome deles ia ser divulgado. Certo? A mesma coisa de um patrocínio, tá certo? Se determinado time de futebol hoje ele vai entrar em campo, ele entra com um patrocínio atrás, porque vai divulgar a marca de quem está patrocinando. Aí supomos que um artista da época do Renascimento iria produzir uma obra e dizia que houve financiamento de um desses mecenas, tá certo? A segunda questão, com base nas fontes 1 e 2, responda. Nós temos uma figura aqui na fonte 1, como vocês podem observar, tá certo? E na fonte 2 um pequeno texto. E temos as indagações. Na letra A eu tenho quem são os personagens representados na fonte 1. Na letra B eu tenho como os personagens da fonte 1 estão representados. Na letra C, que características do Renascimento se pode perceber na fonte 2. Na letra D, a fonte 1 confirma ou nega a fonte 2. Aí nós vamos para as respostas. Na letra A, como nós podemos perceber bem claro, os personagens que o renascentista procurou representar é Deus e Adão, certo? Os personagens que ele colocou aqui de frente, de fonte, que ele quis representar Deus e Adão. Claro que por trás tem outros personagens, mas de maneira geral, os personagens seriam Deus e Adão. Na letra B, a pergunta é como os personagens da fonte não estão representados? Deus é representado por um homem vigoroso, cabelos brancos,
Adão é mostrado como um jovem de corpo musculoso e belo. Em seus olhares podemos perceber cumplicidade, como a que se vê na relação entre pai e filho, a expressão da criatura e de encantamento, e do Criador de determinação. Ou seja, a gente vê uma figura praticamente bíblica. Por quê? Porque, de certa maneira, a própria igreja patrocinava os artistas renascentistas, viu? Como a gente já viu, o Papa na figura da igreja. A letra C. Que característica do Renascimento se pode perceber na fonte 2? Eu vou ler o texto. Que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vario na capacidade, em forma e em movimento, tão preciso e admirável na ação como um anjo, no entendimento, e como um Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. A resposta seria o quê? O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das atenções como medida de todas as coisas. Aí, como eu disse a vocês, vocês lembram que eu disse o seguinte, que as pessoas patrocinavam os renascentistas para aparecer. E aqui eu vou dizer que uma característica também era o homem como centro de todas as coisas. Isso é uma característica do Renascimento. O homem queria estar no centro. Isso é chamado de antropocentrismo, tá certo? Então essa seria a resposta. Qual? O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das atenções. A letra D, que características do Renascimento se pode perceber, ou não, aliás, a letra D, a fonte 1 confirma ou nega a fonte 2? A fonte 1 confirma ou nega a fonte 2? A fonte 1 confirma o texto apresentado na fonte 2. O texto de Shakespeare e a pintura de Michelangelo são uma exaltação, glorificação do ser humano. Basta ver que na pintura, Deus e o homem são representados com formas e proporções idênticas. Certo? Ou seja, ele vem só fortificar a questão da figura de Adão como o homem no centro do universo, o ser humano no centro do universo, certo? Vamos para a questão 3. A questão 3 é uma questão de apenas você marcar e justificar. Identifique a frase incorreta e justifique sua escolha. São características do Renascimento. Eu vou ter letra A, B, C e D novamente, certo? Não vou apagar para copiar, senão vai tomar tempo. A letra A. A valorização do passado greco-romano, a valorização das obras gregas e romanas na antiguidade. Letra B. Antropocentrismo, o homem no centro das atenções. Também. Então, letra A e letra B são corretíssimas, ou seja, não é incorreta, porque ele valorizava o passado greco-romano e tinha o homem como centro das atenções. A letra C. Individualismo, ou seja, a valorização da capacidade individual, do talento e da criatividade. Também, uma coisa que não deu tempo de falar, mas era pregado o individualismo no Renascimento, certo? Era bem pregado, tanto o humanismo também, certo? Então, o individualismo. Até porque a gente trata de artistas, de pessoas que fazem escultura, pintura, e geralmente isso é uma obra individual, na maioria das vezes, tá certo? Então, nós vamos ter a letra D como incorreta. Uma visão do tempo segundo o qual o tempo pertence a Deus, por isso é pecado emprestar dinheiro a Deus. Não ver a justificativa? Uma visão do tempo segundo o qual o tempo pertence ao homem e este deve usá-lo a seu próprio benefício. Ou seja, o tempo defendido pelos renascentistas pertencia ao homem e ele deveria usá-lo a seu próprio benefício. Então a correção seria essa: não pertencia a Deus o tempo segundo os renascentistas, tá certo? A quarta questão, identifique também a alternativa correta e justifique sua resposta. O homem medieval guiava-se pelo ritmo da natureza, com a luz do sol, e parava de trabalhar quando anoitecia, com certeza, certo? Isso é até uma característica de hoje. Claro que nós já temos pessoas que viram à noite, né? Mas o certo é que o homem trabalha durante o dia e descansa durante a noite. Isso vem da época medieval. O homem renascentista acreditava que nada podia mudar seu destino e que ele já tinha sido traçado por Deus. Nha, 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 nha. Essa é incorreta. Por quê? Porque o homem renascentista acreditava no livre-arbítrio, podendo ele mesmo traçar seu destino. Certo? Ele acreditava que
que seu destino poderia ser mudado por ele próprio. A letra C, com o crescimento do comércio da cidade, surgiu a necessidade de calcular e dividir e controlar o tempo. Sim, porque antes o tempo não era controlado, até porque não tinha necessidade tão grande de trabalho e tantas outras coisas. Como a cidade começou a crescer, houve essa necessidade. Letra D, a expressão tempo é dinheiro nasceu durante o Renascimento e é muito usada até hoje. Sim, tempo é dinheiro. Ou seja, houve a implementação daquilo que eu falo para vocês sempre, daquela palavrinha. Eu vou tentar copiar ela aqui, ó. Daquilo que hoje guia o mundo, que é o que nós chamamos do capitalismo. Então essa foi nossa correção. Um abraço. Vamos ver se dá para dar uma melhorada, tá certo? Arrumar um técnico, que eu tenho que sair daqui e dar um pausa no celular. Não compartilhem meu vídeo, assistam e guardem. Um abraço e um cheiro para todos vocês. Eu estou com saudade.